Vamos entender, explicar essa decisão. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou ontem, segunda-feira, dia 26, a abertura de um inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, por supostamente atuar nos Estados Unidos contra o judiciário brasileiro. A decisão de Moraes se deu após pedido da Procuradoria-Geral da República, a nossa PGR, foi a instituição que acionou o Supremo. Para ele, o parlamentar tem utilizado, abre aspas, um tom intimidatório para tentar atrapalhar o julgamento técnico da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro que deve ser ouvido também nessa nova investigação. Na decisão, Moraes entende que a PGR ofereceu elementos suficientes para a instauração de inquérito e aceita a recomendação do Ministério Público. Com isso, o ministro determinou que Eduardo vai responder como acusado dos seguintes crimes: de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. São essas as acusações contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Moraes determinou ainda que a Polícia Federal colha os depoimentos do acusado, Eduardo Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro e também do deputado federal Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro. De acordo com o ministro, Jair Bolsonaro deve depor por ser diretamente beneficiado pela conduta do filho e já ter dito ser o responsável por manter financeiramente Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. É uma estadia bem cara, quem está bancando tudo é o ex-presidente da República. Na determinação, o ministro pede ainda que a Polícia Federal monitore e preserve os conteúdos postados nas redes sociais do deputado. Tem muita prova ali, com certeza. As postagens, segundo ele, são os elementos que podem comprovar materialidade dos crimes e indícios suficientes e razoáveis de autoria desse possível crime ou possíveis crimes. O ministro permitiu que Eduardo preste seus esclarecimentos por escrito e seja notificado por e-mail, já que se encontra fora do país. Não vai precisar voltar aqui para depor. Por isso, Moraes pediu ainda que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, seja oficiado para que indique quais as autoridades diplomáticas brasileiras nos Estados Unidos que estão aptas, que têm condições de prestar os esclarecimentos solicitados pela Procuradoria-Geral da República. Para você entender mais essa situação, mais informações, o pedido da PGR para a abertura de inquérito se deu ainda nesta segunda-feira. Moraes é relator do caso por também conduzir na corte investigações que têm relação com esse caso, como o inquérito das fake news e a ação penal que apuram a tentativa de golpe de Estado no país. Eduardo Bolsonaro se licenciou do cargo de deputado federal em março e atualmente mora nos Estados Unidos. Em seu anúncio de licença, ele afirmou que ficaria no país norte-americano para se dedicar integralmente a buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos e a resgatar liberdades perdidas no Brasil. Inclusive, Eduardo Bolsonaro é a pessoa que vem capitaneando todo aquele movimento para aprovação de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e, segundo o governo Donald Trump, há grandes chances de essas sanções serem aprovadas, serem colocadas em prática. Você continua aí deixando o seu like, participando da nossa enquete, que agora a gente vai acompanhar qual foi a reação imediata de Eduardo Bolsonaro a essa decisão de Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro publicou nas redes sociais, você já acompanha agora na sua tela, ainda ontem, que a PGR está agindo politicamente, abre aspas, eu não mudei meu tom, não há conduta nova, há um PGR agindo politicamente. É por isso que reafirmo, no Brasil há um estado de exceção, a justiça depende do cliente, o processo depende da capa, disse Eduardo Bolsonaro, que continuou. Por isso, decidi ficar nos Estados Unidos
para estar livre e bem desempenhar a defesa das liberdades dos brasileiros, algo quase impossível de se fazer no Brasil hoje, finalizou Eduardo Bolsonaro. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Eduardo Bolsonaro continuou a comentar toda essa situação. Ele reagiu ao pedido de abertura de investigação por sua situação nos Estados Unidos, principalmente sua atuação política contra o ministro Alexandre de Moraes, e disse que processos no Brasil viraram, abre aspas, meio de achaque. Para Eduardo Bolsonaro, o pedido de apuração deve reforçar a tendência de sanção a Moraes, pela qual tem trabalhado diuturnamente nos Estados Unidos, tem se empenhado bastante, abre aspas. Eles estão confirmando tudo aquilo que a gente sempre falou, de que o Brasil é um estado de exceção que depende do cliente, dos fatos políticos e não baseados em lei, afirmou o deputado licenciado. E ele continuou. O processo no Brasil virou um meio de achaque. Um gangster faria igual, um mafioso faria igual. Eles estão deixando isso aí para todo mundo ver. E a cereja do bolo é que eles estão empurrando, pressionando Trump para estabelecer as sanções, afirmou o deputado licenciado, indo para cima do ministro Alexandre de Moraes. Vejam só aí as comparações, com gangster e tudo mais. Eduardo seguiu dizendo o seguinte, abre aspas, eu acho que após as ações contra o Moraes, vai ocorrer uma rearrumação do tabuleiro político brasileiro. Se eu não puder retornar ao Brasil, é um sinal de que o Brasil entrou no mesmo nível da Venezuela. Mas eu acho que isso daí não vai se verificar, afirmou ele. Tentando comparar a democracia do Brasil a um regime autoritário, numa narrativa que ressoa muito entre os seus apoiadores. Com certeza, muito desse material já está sendo aí compartilhado. Abre aspas, acredito que essas sanções vão sair e vão criar o ambiente propício para que eu possa voltar em segurança para o meu país sem que seja violentado por esses tiranos. Mais outra classificação que Eduardo Bolsonaro dá a Alexandre de Moraes, tiranos. Eduardo atua nos Estados Unidos desde a posse de Donald Trump em janeiro, para que o governo norte-americano puna Moraes pelo que ele vê como ataques contra a liberdade de expressão de empresas como X e Rumble e pessoas em solo americano como Alan dos Santos. Na semana passada, essa possibilidade passou a ser tratada com mais seriedade pelos aliados do presidente Lula, depois que o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou de forma bem clara em uma audiência no Congresso dos Estados Unidos que é grande a possibilidade de sanção ao ministro do STF. O governo brasileiro tem tratado essa hipótese como um ataque à soberania do Brasil. Questionado se isso não poderia ser um problema para o próprio país, Eduardo diz que cabe a Lula decidir se ampliará o embate com o governo dos Estados Unidos caso as sanções a Moraes se confirmem e como é uma tendência atualmente. Abre aspas. Se o governo Lula quiser comprar a briga do Moraes e mergulhar o Brasil numa disputa contra os Estados Unidos, onde notoriamente os Estados Unidos são o lado mais forte, isso vai ser uma decisão que a gente tem que deixar claro que é uma decisão do presidente Lula, deixou claro Eduardo Bolsonaro, que continuou. E nós aí vamos ter que trabalhar o quê? Para trocar de presidente, porque esse presidente não está servindo aos interesses dos brasileiros. Eduardo já faz conexão com 26. O interesse dos brasileiros não se confunde com o interesse do Alexandre de Moraes, afirmou Eduardo Bolsonaro. A aposta dos bolsonaristas é de que uma sanção ao ministro do STF pode fortalecer o campo do ex-presidente Jair Bolsonaro para 2026 e levar os magistrados a recuarem em investigações. O judiciário, porém, tem se mantido unido e firme na defesa de Moraes, indicando que eventual sanção ao ministro não trará impactos à ação penal contra Bolsonaro e sua inelegibilidade.